tem pessoas que chegam a ser desumanas na rede em geral da saúde, sabe? Chega a ser desumano. Passava coisa boa, só passava coisa ruim assim, porque eu ficava imaginando, gente, a mulher acabou de me dar um sermão danado dizendo que a minha filha poderia ter morrido e eu vou ter que esperar até a hora que aparecer uma vaga pra mim em algum hospital. Oi, amores! O vídeo de hoje é sobre o meu relato de parto. Eu espero muito que vocês gostem de assistir. E eu tava esses dias pensando, sem ter ideia de vídeo pra trazer um conteúdozinho diferente pra vocês aqui do canal. E aí eu acabei tendo essa ideia junto com a minha amiga de gravar o meu relato de parto, porque assim, eu sei que é um assunto muito interessante e eu pesquisei muito durante, assim, minha gravidez e até antes mesmo de engravidar eu já achava um assunto, né, relevante, porque são experiências e eu sei que nada é comparado, porque cada pessoa vai ter sua experiência, mas é sempre bom a gente estar por dentro de algumas coisas que acontecem, né? O meu parto foi pelo SUS, tá, gente? Foi pela rede pública, apesar de eu ter plano, mas o meu plano, ele cobriu o meu pré-natal inteiro, mas não cobriu o parto. E pra eu pagar pra poder ter a Alicia no plano, seria muito caro e eu não tenho condições disso, né? Então, eu vou explicar um pouco pra vocês de como tudo começou, tá certo? Então, senta aí que lá vem história, viu, gente? Gente, assim, tudo começou com 38 semanas, tá? Com 38 semanas eu fui na minha consulta de pré-natal, porque eu completei 38 semanas e alguns dias depois era o carnaval. E foi o carnaval de 2020, né? Então, assim, eu disse, não, eu quero marcar uma consulta antes do recesso, porque pra eu ficar mais tranquila e tudo mais. Fui pro pré-natal direitinho, mostrei os exames, né, que tem que fazer e tal, os últimos, mostrei lá tudo direitinho e a doutora falou que tava tudo bem, que eu ficasse tranquila, que tava tudo ótimo, né? Então eu voltei pra casa tranquila. Passou alguns dias e eu tava, tipo assim, bem, normal, sem sentir nada. Eu tive, né, essas conhecidas contrações de treinamento, mas era uma coisa, uma na vida, outra na morte, demorava muito e eu, tipo assim, as médicas diziam que era normal e tudo bem, que eu ficasse tranquila. E assim, desde o começo da gravidez eu sempre suei muito, sabe? Eu suava muito, 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 muito. Eu fiquei muito inchada porque eu tive muita retenção de líquido. Então eu suava muito, 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 muito. Mas quando foi assim, acho que uns 2 dias antes, eu fui pra maternidade, né, pra emergência, na quarta-feira à noite, às 9 horas da noite. E eu acho que na segunda e na terça-feira eu não tava muito bem, eu não tava conseguindo dormir. Eu tava com uma sensação de que eu tava perdendo líquido, assim, sabe? Como se eu tivesse a todo momento querendo fazer xixi, aquela sensação de querer fazer xixi. E como se realmente eu estivesse perdendo líquido. Quando eu ia no banheiro, não era nada, tá? Pra mim tava tudo normal. E aí eu ficava a noite inteira assim. Então as 2 primeiras noites eu já estava bem cansada, porque eu não tava conseguindo dormir à noite com isso, né? E aí eu disse, não, vou esperar minha mãe chegar. Quando minha mãe chegar, eu vou pedir pra ir no médico. Só por conta disso mesmo, só pra eu ficar tranquila. Porque eu tava de 38 semanas, eu disse não. E eu queria muito, 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 muito ter a Alice de parto normal, desde o começo da minha gestação. Eu queria muito. Eu achava assim que ia ser mágico, sabe? Era o meu sonho, era ter a Alice de parto normal. E aí eu fui, passou os dias, eu esperei minha mãe chegar. Minha mãe chegou de viagem na quarta-feira de cinzas, que foi justamente dia 26 de fevereiro. E aí ela chegou de manhãzinha. Quando eu acordei, que eu fui tomar banho, eu passei minha gestação inteira. Sem ter nenhuma estria na barriga. Eu não tinha nenhuma estria na barriga. E então, assim, o que é que eu tenho que dizer pra vocês de experiência própria?
preste atenção nos sinais, por mais pequenos que sejam, porque eu sei que a gente se conhece, né? E a gente, tipo assim, é muito taxada. Na gravidez, a gente é muito taxada de que tudo é normal, isso acontece. Aí aconteceu comigo, fui no médico e não era nada. Ah, não, menina, deixa de besteira, não vai no médico, não. E, gente, se atentem aos sinais. Eu não estou aqui para dizer, sentiu qualquer coisa, vá no médico, principalmente no ano que está de pandemia, né? Mas eu acho necessário sim observar a cada detalhe, mas vamos ao ponto. Na quarta-feira eu acordei, fui tomar banho e vi que minha barriga tava com bastante estria na parte de baixo. Eu falei, não tá normal, eu acho que minha barriga diminuiu. Fiquei com aquilo na cabeça, eu acho que minha barriga diminuiu. Eu falei, minha mãe falou assim, Alexia, calma, vamos esperar, vamos observar. Eu vou descansar um pouquinho e mais tarde, qualquer coisa, se tu ainda estiver muito preocupada, a gente vai pra emergência. E, né, eu falei, então tá. Já deixei, tipo assim, minhas coisas já estavam tudo organizadas e tudo mais. E eu peguei e falei, então tá certo. Gente, eu tava bem nervosa porque, assim, eu perdi o meu primeiro filho, né? Eu sofri um aborto. Então, assim, eu era muito pilhada com qualquer coisa. Pra mim, qualquer coisa significava que eu tava tendo outro aborto, significava que eu ia perder minha filha. Então, eu sofri muito a minha gestação inteira com esse medo dentro de mim. E, assim, por isso que me deixou muito aflita, porque o primeiro filho eu perdi sem sentir nada. Mas isso é uma outra história. Depois, se vocês quiserem, eu conto pra vocês, explico direitinho, enfim. Quando deu a noite, a gente foi pra emergência. Minha mãe já falou assim, Alexia, não come nada pesado, come uma coisinha leve, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? E aí eu peguei, comi um sanduíchezinho, uma coisa bem, assim, né? Bem leve, não foi um sanduíche. Fui pra emergência e... sim, antes de eu ir pra emergência, eu senti realmente que eu perdi o líquido. Eu falei, não, mãe, agora é sério, eu senti de verdade, a gente foi. Quando eu cheguei, né, eu fui pra emergência do Apvida, do plano, porque eu disse assim, é melhor, porque lá eles vão fazer os exames, é tudo muito mais rápido, e se eu precisar realmente, dependendo do que a médica falar, eu já vou com os exames feitos e mostro pro médico que estiver na emergência, né, do público, né, da emergência do público. E aí, tudo bem, cheguei, contei pra doutora que eu passei, tipo, 2 dias com essa sensação de estar perdendo líquido. Eu não estava sentindo dor ainda, mas eu falei pra ela que eu senti que minha barriga estava menor. E ela falou assim, então tá, vou passar alguns exames pra você, que era o ultrassom e o cardiotoco, né? E vou fazer o exame de toque para ver como tá, se você tá com dilatação, se você tá com o exame de toque, a gente também pode ver se vai sair algum líquido, né? E aí, tudo bem. O primeiro exame que eu fiz foi o exame de toque, né? E ela fez, e na hora que ela estava fazendo o procedimento já saiu bastante líquido, né? E ela falou assim, você realmente está perdendo líquido, mas mesmo assim eu vou passar os outros exames pra gente ver se a bebê tá bem, né? E tudo bem, saí da sala, fui fazer o ultrassom. No ultrassom, a doutora falou, você realmente está com líquido muito baixo. Gente, eu não vou lembrar agora o tanto que tava baixo, tá? Mas ela falou que eu não ia poder mais voltar pra casa, que eu ia ter que ficar internada porque tava muito baixo. Enfim, saí da sala, fui pro cardiotoco, fiz e tudo bem. Tava tudo tranquilo com a Alicia, tava tudo bem. E aí eu voltei pra mostrar tudo pra primeira médica, né? E aí ela falou, você vai ficar internada, a gente vai induzir o parto, porque você tá de 38 semanas, não tem nenhum sintoma de trabalho de parto ainda aparente. A sua bolsa está rachada. Ela falou assim, sua bolsa rachou, você tá perdendo líquido há algum tempo já, e a gente vai ter que induzir, porque eu falei que queria muito ter o parto normal, tá? E assim,
Eu falei, doutora, eu não vou poder ficar aqui porque meu plano não cobra o parto, eu vou ter que ir para um hospital público. Então a senhora, por favor, escreva tudinho aí que tá acontecendo para eu poder chegar lá e já ser um pouco mais fácil, né? Porque eu já tava muito nervosa, era tudo muito novo para mim. E a ansiedade também lá em cima de, meu Deus, minha filha vai nascer agora, amanhã, e isso. Enfim, saí de lá, fui pro hospital, aqui perto, né, no bairro, que é o Hospital Geral de Fortaleza, né? Cheguei lá, gente, sério, era pra ser um dos melhores dias, e é um dos melhores dias, assim, de lembrança. Foi o dia que minha filha nasceu, foi o dia que eu vi o rosto dela. Mas, gente, tem pessoas que chegam a ser desumanas na rede em geral da saúde, sabe? Chega a ser desumano. Porque eu acho que pessoas que trabalham em qualquer área da saúde, sabe que a gente que não sabe muita coisa, fica nervoso, fica querendo uma explicação, querendo um alento, que acalme a gente, sabe? E eu cheguei, eu cheguei no Hospital Geral, era acho que 11 horas da noite. E elas fizeram a ficha, a moça da frente fez a ficha e tudo mais. E quando eu entrei pra triagem, né, que tem a triagem que mede a pressão e tudo mais, a moça falou, por que que você tá aqui, o que que você tá sentindo e não sei o que. E aí eu peguei e falei, eu disse, eu estou perdendo líquido há 2 dias e meu líquido tá muito baixo, tá aqui os papéis, eu já vim de outro hospital, fiz o ultrassom, fiz o cardiotoco e a doutora falou que eu estou com um líquido muito baixo. Então eu vim porque ela falou que eu tinha que me internar, expliquei tudo direitinho, tava eu e o Matheus. E a moça simplesmente olhou pra minha cara, sabe? A senhora simplesmente olhou pra minha cara e falou assim, você tá perdendo líquido há 2 dias e só veio pra cá agora? Gente, eu fiquei assim, sabe? Em choque. Eu já tava em choque, eu já tava muito nervosa. Eu sou muito nervosa. E eu olhei assim pra cara do Matheus. O Matheus olhou pra minha cara. Eu falei, foi só agora. Foi hoje que eu tive a certeza que eu estava perdendo líquido, porque eu estava perdendo pouquíssimo líquido e eu não estava conseguindo identificar. Aí ela me deu um sermão, sabe? Mas é porque você era pra ter vindo logo, como é que você tá perdendo líquido? Seu filho poderia ter morrido e não sei o quê. Eu disse, tá, então agilize aí, né, minha senhora, na minha cabeça, porque eu não sou de tratar ninguém mal, gente, sério. Eu engulo mesmo as coisas, eu não sou de confusão. Enfim. Ela disse, então tá, vou encaminhar aqui pro doutor fazer o exame de toque novamente, né? Isso, esqueci de falar pra vocês, a doutora fez o exame de toque no hospital, né, no APVida, e eu só tava com 1 centímetro de dilatação, apenas. Tudo bem, o doutor fez novamente, ele disse assim, você tá com 1 centímetro de dilatação, porém, eu vou fazer a sua ficha aqui pra poder lhe internar. Mas aqui no hospital não tem vaga, você vai ter que esperar, a gente vai ligar para os hospitais disponíveis aqui, né, em Fortaleza, e a gente vai ver um que tenha vaga para você e você tem que esperar. Eu não podia voltar para casa, porque ninguém sabia o que podia acontecer, né, e você vai ter que ficar aí esperando até a hora que eles falarem que tem uma vaga. Isso 11 horas da noite, tá, gente? 11 horas. E aí a enfermeira, né, vou esperar. E a enfermeira, isso na minha cabeça não passava coisa ruim assim, porque eu ficava imaginando, gente, a mulher acabou de me dar um sermão danado, dizendo que minha filha poderia ter morrido e eu vou ter que esperar até a hora que aparecer uma vaga pra mim em algum hospital, sabe? É um descaso muito grande. E eu, enfim, né, fiquei esperando lá, sentada, não podia ficar acompanhante, o Matheus lá fora e eu lá dentro. Quando deu mais ou menos umas 2h30 da manhã, começou a vir a primeira contração.
com dor, né? Só que vinha e, tipo, demorava, sei lá, 20 minutos, a outra demorava meia hora, a outra demorava 10, uma coisa muito espaçada, sabe? Enfim, a enfermeira pegou e falou, se beber água, a enfermeira disse, é melhor você não beber água, porque você não sabe o que vai acontecer. E fiquei esperando, enfim, as dores aumentando. Quando deu 7 horas da manhã, eu retornei na sala do médico, o médico falou, vou lhe passar um soro agora. Vou lhe passar um soro pra você tomar na veia, pra poder você ficar hidratada, e isso e aquilo. Eu disse, doutor, posso comer ele? Não, melhor não comer. Tudo bem, não comi, não bebi água a noite inteira. Tomei o soro e ele falou, a gente conseguiu uma vaga pra você no Hospital da Mulher. E assim, gente, lá é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Apesar do acontecido, mas lá é maravilhoso. Vou explicar pra vocês. Fui transferida. A ambulância chegou pra me transferir, era 9 horas da manhã. E eu fui. Gente, fui na ambulância sentindo muita dor. Assim, as contrações já estavam mais próximas uma das outras. E, gente, balançava muito a ambulância, balançava muito. Tava eu e minha mãe, né? Meu marido foi pra cá, foi trabalhar, né? E minha mãe ficou comigo, porque a gente não sabia até quando que ia ficar naquilo e que horas eu ia ter a Alicia, então ela foi comigo, né? E, gente, meu Deus, sabe? Quando vinha a contração e aquela ambulância balançando, aquela loucura, dando um desespero. Já estava me dando um desespero. E minha mãe, meu Deus, a ambulância não tinha uma janela para poder circular um vento. Eu já tava passando mal, pingando de suor. E a gente chegou, eles fizeram o negócio, me internaram. Eu entrei por uma salinha que só tinha eu, assim, um quartinho, né? Porque a médica falou, o doutor falou aqui que é para induzir o seu parto. Eu disse, tá, né? Tudo bem. Aí foi isso, vamos lá, né? Tem o que fazer. Eles vieram, me deram café da manhã, comi. E aí, nisso ela falou assim, ó, descanse. Isso já era umas 10h30, eu acho. Falou, se você quiser tomar um banho e tudo mais, trouxe a roupa pra me colocar, né? No hospital, você descanse, que 12h a gente vai trazer o primeiro comprimido pra colocar, que era um de 6 em 6 horas, né? E aí eu descansei, aí antes disso eles trouxeram um almoço e disseram que era pra eu comer só a salada e o frango, e eu comi. E eu já tava sentindo contrações assim, muitas, sabe? Não muitas, mas assim, de 3 a 4 durante 1 hora, mais ou menos isso. E aí eles colocaram o primeiro comprimido, 12h, gente. E aí foi onde começou o sofrimento. Após eles colocarem o primeiro comprimido, se passaram mais ou menos 1 hora e meia. Comecei a ter contração de 5 em 5 minutos. 5 em 5 minutos eu comecei a ter contração no primeiro comprimido. Então as enfermeiras vieram e falaram assim, nossa, que rápido. É muito difícil as mulheres começarem a ter contração no primeiro comprimido. É tanto que os médicos passam 4 comprimidos de 6 em 6 horas, passam 6 comprimidos de 6 em 6 horas. Porque o corpo demora muito tempo para poder... Eles começaram a acompanhar, né? Ficava uma enfermeira sempre comigo acompanhando. Assim, começou, eles marcavam, terminou, eles marcavam. E aí, tudo bem, até aí era assim, vinha a dor, mas tinha um espaço, né, de 5 minutos que dava para eu poder me recuperar e vim novamente, né. E quando deu mais ou menos umas 3 horas da tarde, gente, as contrações ficaram de 3 em 3 minutos.
sabe? O que é ficar de 3 em 3 minutos. E eles faziam o exame de toque e eu ainda estava com 1 centímetro de dilatação. Apenas. Eles começaram a trazer remédios, uns comprimidozinhos que eu não lembro, gente. A moça explicou, mas eu não lembro de fato o que eram esses comprimidos. Mas elas diziam que eram para dor, para diminuir a dor. Porque se continuasse daquele jeito, eu apenas com 1 centímetro de dilatação, eu não aguentaria ter o parto normal. Então elas começaram a trazer esse comprimidinho. De meia em meia hora elas traziam esse comprimido, de meia em meia hora. E eu falei, doutora, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar, doutora, eu falava, né? E a doutora falava assim, calma, mãezinha, calma. E nesse meio tempo eu tomava banho no chuveiro quente, minha mãe fazia massagem, eu ia pra bola, eu ia isso, eu ia aquilo. E quando deu mais ou menos umas 5 horas da tarde, a doutora falou assim, a gente vai colocar remédio pra dor na veia, porque o comprimido não tá fazendo efeito. E aí elas colocaram remédio na veia pra dor. E aí ela disse assim, fica andando, que é melhor e tudo mais. Eu comecei a andar no hospital com aquele negocinho e o remédio. E aí eu fui ficar numa área que fica bola, essas coisas. Eu fiquei lá e minha mãe massageando minhas costas, né? Eu falei, eu quero voltar pro quarto, porque eu não tô mais aguentando, sabe? Quando eu voltei pro quarto, era mais ou menos umas 6h30, eu deitei na cama de lado e fiquei lá, deitada. E a doutora falou, é melhor você ficar de outra posição, porque assim dói muito. Eu falei, doutora, eu não consigo mais me mexer. Isso assim, eu chorando, desesperada. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. E isso assim, né? Deu a hora deles colocar o outro comprimido, que era 6 horas que era pra eles colocarem. A doutora falou, a gente não vai colocar o outro comprimido, porque o primeiro já tá fazendo tudo isso. Imagina se a gente colocar o outro. A gente não vai mais colocar o comprimido. Deu 7 horas da noite, minha bolsa estourou. Eu levantei, me deu uma dor de barriga muito grande. Eu falei, doutora, eu quero ir no banheiro. Doutora, eu tô com uma dor de barriga muito grande, muito grande. Ela falou assim, ó, pode ir. Mas se der vontade de fazer força, você não faça. E aí, na hora que eu levantei da cama, que fiquei em pé, a bolsa estourou. E fui no banheiro, mas não era nada, gente. Era só a dor mesmo. Eu voltei pra cama e eles fizeram novamente o exame de toque. E eu continuava apenas com 1 centímetro de dilatação. Não tinha mudado nada desde a noite anterior. E aquilo tava me dando aflição, né? Eu deitei na cama, não levantei mais. E disso, eu só chorava. Gente, meus dentes doíam de tanta força que eu fazia. Quando a contração vinha, eu não conseguia respirar. Aquilo me dava uma falta de ar, sabe? E eu não tava mais conseguindo respirar. Eles vieram colocar aquele oxigêniozinho e eu fiquei lá só chorando, com os olhos fechados. Eu não abria mais o olho, eu não me mexia, eu só chorava. E nisso, trocou o turno. Entrou outra médica. Gente, eu tenho certeza que foi Deus, sabe? Eu tenho certeza que foi Deus, porque o que passava na minha cabeça era: eu tô perdendo líquido há mais de 4 dias. Eu tinha medo que não era meu, de perder minha filha, sabe? Casos acontecem de eles ficarem, sabe? Adiando, e as mães perderem os filhos por conta disso. Eu tenho certeza que foi Deus que colocou aquela médica. Quando a médica entrou na sala, que ela me viu naquele estado, ela falou assim, por que ela tá assim? Aí a enfermeira falou, porque a gente colocou comprimido, isso e aquilo. Falou assim, gente, vocês não estão vendo que ela não vai conseguir ter um filho normal nessas condições.
ela não vai ter força pra quando chegar na hora de expulsar o bebê do corpo. Ela não vai ter força mais. E aí ela foi, voltou já com papel pra eu poder assinar. Pra ter a cesárea, né? Eu assinei e já subi automaticamente pro centro cirúrgico. E foi mais ou menos umas 8 horas da noite. Umas 8h30. Que eu subi, né? Entrei pro centro cirúrgico. E minhas contrações já estavam de 1 em 1 minuto, gente. Sabe? Tava de 1 em 1 minuto. E aí veio outro medo. O medo da anestesia. Quando eu sentei na maca, o anestesista falou assim: você não pode se mexer. Falei assim: eu não vou aguentar. Minhas contrações estão de 1 em 1 minuto. E é pouquíssimo tempo pra ficar parada. E aí falou assim: olha, quando estiver passando, você disse, passou. E vai ser nesse intervalo que eu vou aplicar anestesia. Gente, aquilo me gelou, sabe? Tudo me gelou. Eu falei: meu Deus, tudo isso que eu já passei. Mais um medo. E eu não gosto nem de lembrar, porque, sério, foi traumatizante pra mim. Então eles aplicaram anestesia e eu senti a próxima contração. E quando eu deitei, gente, eu não lembro de quase mais nada, sabe? Eu já tava muito frágil, já tava muito cansada. Que fosse um momento que eu tivesse mais lembranças boas do nascimento da minha filha, mas infelizmente não foi. E eu deitei e o anestesista ficou aqui pertinho de mim, falando assim: não dorme, não dorme. Ela já vai nascer. E minha mãe tava sentada. E, gente, se vocês verem os vídeos e as fotos que tem, eu tô todas as fotos com o olho meio assim, sabe, sem conseguir abrir direito, porque eu não tava mais, eu já tava fora de mim. O único momento que eu lembro foi no momento que minha mãe falou assim: ela nasceu. E eles trouxeram ela pra tirar a foto e o vídeo que eu vou deixar passando pra vocês aqui. E aí meu coração, sabe, esfriou. Assim, eu falei: meu Deus, obrigada pela minha filha tá bem, sabe? E tirou aquele peso de mim. Porque foi muito sofrimento, sabe? Eu lembro de olhar pra minha mãe e ela tá chorando e... Gente, desculpa. Eu nunca tinha gravado esse vídeo porque eu sabia que ia ser assim, sabe? Eu sabia que eu ia me despedaçar aqui e ia chorar muito. Eu lembro de olhar pra minha mãe e ela tá chorando escondido pra poder me dar força, sabe? Pra poder não deixar aquilo me afetar, porque eu já tava sofrendo muito. Não só da dor, mas o psicológico tava me matando, sabe? E quando ela nasceu, gente, agora me recuperei. Tá com barulho aqui, eu vou terminar de contar pra vocês, tá? Mas eu já vou pedindo desculpa por conta do barulho. E quando ela nasceu, eu simplesmente apaguei. Isso, gente. Se vocês gostaram, se vocês acharam interessante o meu relato de parto, vocês deixem um like, compartilhem com algum amigo o meu canal, com algum amigo, com alguma amiga, né? Deixe o seu comentário. E se você tá gravidinha ou se você já
teve um filho, né, já passou pelo parto, tanto cesáreo como normal, deixe sua experiência aqui nos comentários que eu vou amar assistir, tá? E é isso, gente. E se vocês quiserem um vídeo, né, te explicando como aconteceu o meu aborto e como eu perdi o meu primeiro bebê, também deixa aqui nos comentários que eu depois trago esse vídeo pra vocês. E beijão. E eu tô gravando esse vídeo no Dia das Mães, então eu já quero desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão assistindo esse vídeo, tá? Beijão e um cheiro no coração de vocês.